Olá, olá, tudo bem? Hoje no Bike é Legal nós vamos falar sobre esta câmera aqui. Uma câmera 360 graus, no caso a Insta360X3. Nesse vídeo eu não vou falar sobre essa câmera em si, como ela opera, um manual de uso. Nós vamos comentar um pouco sobre o que é você pedalar e produzir conteúdo audiovisual para as redes sociais a partir de uma câmera que filma 360 graus. Antes de prosseguirmos, já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram, inscreva-se também aqui no nosso canal de YouTube, direto ao que interessa. Vamos falar desta Insta360X3 e como é você pedalar e produzir conteúdo audiovisual a partir de uma câmera dessa forma. Primeira vez que eu conheci esse tipo de filmagem foi com a turma da mobilidade elétrica, dos monociclos elétricos. E eu pirei. Imediatamente eu desejei ter uma câmera que simulasse eu ter alguém, um cinegrafista, na minha frente, andando de costas e reproduzindo toda a minha pilotagem sem cair, sem bater em nada. Essa proposta de ter uma câmera 360 que dá toda a volta, que experimenta todo o seu redor, é fascinante. Por que nós aqui do Bike é Legal compramos uma Insta-X3? Basicamente para ser a câmera principal estilo on-board, né? Que é aquela câmera subjetiva que pudesse traduzir a sensação de um ciclista em relação ao comportamento dos motoristas. Foi para a série Falzone vai de carro. E a primeira coisa que nós notamos nessa câmera foi que ela consegue não diminuir o problema, por exemplo, de uma fina educativa ou de um carro acelerando do seu lado. Quando você usa uma câmera super grande angular, estilo GoPro, essa sensação é diminuída porque a angulação da câmera ela mascara o perigo. Imediatamente nós ficamos bastante surpresos de ver como esta câmera consegue captar com fidelidade os perigos, as sensações de qualquer coisa que passa muito perto de você quando você está pilotando. Isso também serve para árvores, para outros tipos de obstáculos quando a gente vai para uma trilha natural. Então essa 360, ela bingo, ela realmente consegue traduzir com muita fidelidade e com muita facilidade para quem está produzindo esse material, porque você está com essa câmera no monopé, você está pilotando, você não está segurando ela necessariamente. Veja só a engenhoca que nós fizemos para a produção do Falzone vai de carro. A gente colocou essa câmera no monopé, na minha bicicleta de cidade, o Murilo que pedalou, foi simplesmente perfeito. Aí você recolhe, aumenta, coloca mais para cima, mais para baixo o monopé, de tal maneira que você procura ter uma posição mais favorável para uma melhor resolução da sua Insta. Neste caso, falando um pouco de dicas, o ideal é ela ficar sempre na tua frente e conseguir ter um angular. Se ela fica sempre um pouco mais embaixo, você vai dar mais privilégio para o papo, para o peito. Se você coloca ela muito para cima, é outra visibilidade, outra coisa que você vê dessa câmera. Portanto, o ponto de fuga dela está lá no fundo da objetiva. Então, tendo essa dimensão, você já sabe como utilizar a tua câmera 360 graus. Outro lugar que eu também uso esta câmera é em cima da minha cabeça, no meu capacete. Eu fiz umas adaptações para conseguir colocar esta câmera com uma entrada de tripé em cima do meu capacete e embora eu não tenha aquela sensação de me assistir na pilotagem, eu consigo inserir muito bem a visibilidade 360 graus do piloto pedalando numa trilha com mais gente com você, o pessoal ultrapassando. Essa câmera ela consegue com muita facilidade traduzir a real do que é pedalar, tanto em trilha como no urbano. Ela é incrível nesse aspecto. Agora vamos dizer quais são as dificuldades de você inserir um visual de 360 graus num timeline, num projeto audiovisual de estilo broadcast, que é o que a gente produz, que é um pouco diferente de você ter um take só subjetivo. A gente mistura o material que vem desta câmera com outros materiais que vêm de celulares, de drone, de câmeras DSLR. Você não vai pegar o card e espetar no teu computador e já sair editando, não.
Você tem que primeiro fazer um pré-projeto em cima de um programa específico para você traduzir o 360 graus em um take de 16:9 ou ao contrário de 9:16, de tal maneira que você consiga inserir isso dentro de algo que vai para o Instagram, o YouTube e outras mídias. Na prática, quando eu saio para fazer uma trilha, para fazer um trabalho com a 360, eu acabo diminuindo muito a captação na 360 e sendo muito específica naquilo que eu quero otimizar, que seriam descidas muito fortes, pilotagens mais técnicas, coisas que eu de fato vou ter vantagem na hora de editar, de estar usando uma 360. Por exemplo, no caso do Falzone Vai de Carro, a gente usou as imagens da 360 todas as vezes que a gente queria evidenciar uma atitude ou positiva ou negativa por parte do motorista a partir do ponto de vista de quem estava na bicicleta. E ela foi perfeita. Então, nesse momento que você quer valorizar uma pilotagem, valorizar uma paisagem, valorizar um ambiente que tem bastante ciclistas confraternizando, este é o momento que você vai ligar a câmera. Sempre lembrando que, por ser 360 e por ela gravar o tempo inteiro em 4K, olha só o consumo, vai dar mais ou menos 1 GB por minuto. É muito peso. Então, a gente tem que realmente racionalizar o uso e quanto mais específico você for, melhor será. Porque uma vez que você liga, a tendência é você deixar. E é 1 GB por minuto. E vai ser algo que depois o editor, quem for para a ilha de edição, vai ter que ficar garimpando os melhores momentos. E é aí que você vai buscar também, nesses melhores momentos, fazer um movimento da câmera para justamente você tirar os melhores ângulos da sua pilotagem. Quando você está num processo de edição rápido, efetivo, que tem prazo, como é aqui no Bike é Legal, a gente leva muito isso em consideração. Legal demais essa câmera que você coloca ela num monopé e ela vai apagar esse monopé. Ela tem um software que apaga todo e qualquer sistema que tiver totalmente no sentido longitudinal da câmera, ele vai apagar. Então ela dá essa sensação de que a câmera está voando. Isso é fundamental, isso é muito bom. Agora, se você coloca numa vara, no mountain bike, ela começa a tremer, por mais que o software consegue estabilizar, essa estabilidade não é perfeita. Nessas horas, ainda que eu preferisse tê-la na minha frente para mostrar minha pilotagem, mostrar a suspensão trabalhando, mostrar a real dinâmica de um mountain bike na descida veloz, eu acabo usando ela em cima da cabeça, porque fica mais estável e mais fácil de eu não ter problemas com a câmera balançando, dela sair, de quebrar o monopé, de ter algum problema na fixação e forçar muito esse encaixe do parafuso do monopé, você pode prejudicar a câmera. Nunca aconteceu isso comigo na Insta, mas já aconteceu comigo isso em várias outras câmeras que eu prendi aqui e ao balançar isso daqui quebra. Portanto, eu não vou esperar quebrar esse encaixe da minha Insta. Eu prefiro não balançar muito. Agora, uma coisa que eu aprendi nessa câmera, no começo eu ficava brigando muito com esse botão de on e off. Hoje eu entendi que é um clique e parou. Ele vai demorar para começar. E aí ela entra. Então é só um clique, ela vai entender. Não é que você faz um clique, ela não entendeu, você tem que ficar batendo de novo. Não. Você tem que ter mesmo uma consciência de que ela é uma câmera sofisticada e tudo nela é mais lento. Eu ficava brigando com essa câmera. Era nada mais do que uma ansiedade completamente questionável da minha parte. Sorry. Outra dica fundamental. Vai comprar uma câmera dessas? Compre as proteções. E aí você vai ter garantia de que você não, em algum acidente, você está pedalando, bate num galho, ou mesmo leva uma queda, de você preservar o objetivo original da câmera. Porque se riscar, acabou. Você vai perder a qualidade. Se você for imaginar que você vai só usar
essa câmera imaginando que você vai ter a qualidade 4K, não é bem assim. Ela tem um globo de 360 graus, onde esse 4K está distribuído. Então, quando você dá um zoom, você está diminuindo a qualidade da imagem. Se você está de noite, a qualidade desta imagem diminui. E se você vai usar só um quadro, este quadro, né, o 16:9 ou 9:16, esse quadro não está em 4K. Então essas câmeras, a tendência delas é serem 8K, 16K, aumentarem a sua resolução para você conseguir ter o recorte perto do 1080, coisa que hoje ainda não é. Ela tem uma função de você bloquear isso e fazer com que ela funcione exatamente como as câmeras estilo GoPro. É legal, eu já usei, mas eu tenho um vídeo aqui muito antigo que diz por que eu odeio a GoPro. Além do fato dela ser muito frágil, quebrar e você tem dificuldade de manutenção e dar problemas técnicos, sim, isso faz parte de uma obsolescência calculada da marca. A Insta é diferente, é uma câmera robusta, de fato ela é resistente à água, você não vai mergulhar com ela, né? Ela pode, mas não mergulhe com ela. Eu recomendo que você possa pegar chuva, mas quando você está na chuva, veja só, o dia que nós inauguramos a ciclovia Detinha Som na cidade de Vitória, choveu muito, não teve problema algum, só que as gotas ficam muito evidentes e elas tendem a ser o objeto do foco automático desta câmera. E isso complica muito, porque estraga muito as filmagens. Embora você possa filmar na chuva, você vai ser obrigado a estar toda hora secando a objetiva. Olha só o dia que eu fui atropelada numa ciclofaixa binária de mão dupla, que foi retirada aqui na cidade de São Paulo, e o motorista se sentiu no direito de me atropelar. Olha como fica evidente o atropelamento. No entanto, toda essa sensação de violência a que eu fui submetida, ela fica um pouco prejudicada pelas gotas de chuva. Que mais que eu posso falar dessa câmera? Sim, eu recomendo. E se você gosta de filmar, se você gosta de filmar dos seus rolês, eu recomendo. E aí eu me lembro daquela música do Elvis Presley. If you're looking for trouble, você está no lugar certo. Se você está procurando problema, você está com a câmera certa, porque você vai ficar pirado e quando você vai ver é 5 horas da manhã de novo e você está lá no computador editando as minúcias do que você vê na sua câmera 360. É outro patamar de filmagem e se você tiver criatividade e tempo para investir, você vai delirar e realmente vai contribuir com coisas novas, num ambiente que está repleto de coisas velhas e chatas, repetidas, que são as redes sociais. Não é verdade? Então tá aí. Câmera 360, recomendo. Bom, é isso aí. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Inscreva-se no nosso canal de YouTube. Clica no sininho. Tá vendo esse pessoal? Esse pessoal é a turma que são os fãs, os membros do nosso canal. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Ah, antes que eu me esqueça, tá vendo aqui, ó, mind.com.br/bike é legal. Vai lá.